El Congreso de CASAFE en Rosario tuvo unos temas tecnológicos espectaculares, ¿no? Por supuesto, siempre con eso de trabajar sobre los nuevos productos, trabajar sobre las buenas prácticas agrícolas, los insumos, la tecnología de procesos, etcétera. Bueno, las empresas, como en este caso Copper, invitan a técnicos especializados a nivel internacional en determinados temas. Bueno, este es el caso de Sergio Abot, técnico de Embrapa por más de 42 años, fitomejorador de soja, especialista en diferentes cultivos, y en este caso una conferencia hablando de productos biológicos. ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto verte. Tudo bem, tudo bem. Estamos muito felizes de poder estar participando com vocês deste momento. Estive aí por alguns dias na Argentina, gostei muito, tivemos ótimas interações. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la audiencia y los temas tratados en el Congreso de CASAFE? Eu gostei muito da programação. Foi uma programação que incentivou e motivou o público presente sobre a importância de buscar novas ferramentas de manejos, em geral, dos cultivos, como alternativa aos manejos tradicionais que usamos na agricultura. Aqui no Brasil, passamos por vários momentos difíceis em relação às enfermidades, a pragas, malezas, e de forma que o manejo químico isoladamente já não resolvia mais o problema. Então, tivemos que optar pelo uso dos biológicos. E de 2013 até o presente momento, o uso de biológicos faz parte da agricultura brasileira com uma força muito grande. E conhecendo a Argentina e o modelo de cultivo que é praticado, nós temos certeza que os biológicos irão dar uma grande contribuição e por isso que acho que o congresso organizado pelo CASAF, com as palestras, com as mensagens, e dessa forma de sensibilização e informação, eu acredito que vai mobilizar toda a população, os órgãos de investigação, também o governo dando apoio, e as associações de produtores, para um bom desempenho da agricultura na Argentina. Sergio, ¿cómo están viendo ustedes o dónde están viendo más resultados en la utilización de productos biológicos en la agricultura? Por ejemplo, en corrección de algún tipo de suelos, en absorción de residuos de productos sanitarios, en fertilización, en biodesarrollo, crecimiento, en algún tipo de características. ¿Dónde están viendo más los resultados ustedes? Por supuesto, de acuerdo al cultivo, ¿no? Na agricultura, nós temos uma série de problemas de pragas e enfermidades de solo. Os biológicos, os organismos biológicos, micro-organismos biológicos, usados junto à semente ou em aplicação no fundo do suco de plantio, eles têm dado uma grande contribuição para controle de doenças, de fungos de solo, de nematóides, e eles também têm contribuído muito para estimular o desenvolvimento do sistema radicular para absorção de nutrientes e também absorção de água. Nós temos alguns micro-organismos no solo que são muito eficientes na solubilização também do elemento fósforo, que é muito necessário para a cultura. Na parte aérea, nós temos micro-organismos que são usados como biofungicidas, eles são integrados aos tratamentos com fungicidas químicos e têm dado um resultado muito bom quando aplicado no início da cultura, no início do ciclo, porque eles têm uma ação de supressão da infecção. Como ferramenta para controle de pragas, nós temos vírus, nós temos fungos
entomopatogênicos que causam doenças nos insetos e reduzem muito a população de pragas e, por um outro lado, evita o excesso de aplicação de inseticidas que causam um desequilíbrio no ambiente, porque eles acabam matando todos os insetos, inclusive os insetos benéficos, que são controle biológico, né, que são inimigos naturais dessas pragas. Então, essa integração na agricultura tem funcionado muito bem. Nós temos também biológicos que são macrobiológicos, são vespas, nós temos ácaros, que eles são predadores de algumas pragas. E esses vírus e fungos, eles causam doenças nessas pragas, como eu falei. E nós temos também alguns macro, que são pequenas vespas, que elas são parasitoides de ovos de pragas. Dessa forma, na agricultura no Brasil, hoje, nós já temos um uso amplo desses micro-organismos. E na sociedade, nós também temos. Nós temos bactérias que são colocadas, por exemplo, no sistema de esgotos, né? Que controlam ovos de percevejos, transmissores de doença, bactérias que se alimentam e consomem gordura, evitando os resíduos, né, que são acumulados dentro das tubulações. Então, nós temos muita utilidade, mas na agricultura eu acredito que seja onde nós temos mais uso desses biológicos. Sergio, vos trabajás mucho con soya, con maíz, con poroto, Sim. eh, trabajás también con trigo. ¿En cuál ves hoy, con los productos existentes, con los productos biológicos existentes, dónde ves más impacto en rendimiento de los cultivos? A cultura, no Brasil, a cultura onde nós, devido à área plantada, que nós mais usamos inseticidas químicos, primeiro a cultura da soja, em função da extensão da área, e depois a cultura do algodão, porque o ciclo é muito longo e se usa muitas aplicações. E na cultura da soja, os ganhos que nós temos com bactérias fixadoras de nitrogênio no solo, estimuladores de enraizamento, supressores de patógenos e doenças de solo e também de parte aérea, eu acredito que seja a cultura onde nós estamos vendo mais benefício. Mas se estendeu também para a cultura do milho, do maíz, para o controle das titiaritas. O controle biológico das titiaritas integrado com o controle químico, ele é muito bom. Controle de pulgões, mosca branca, também em vários cultivos, né, que tem na Argentina, como uva, a papa, trigo, enfim. A cultura onde nós temos visto mais resultado é na cultura da soja, mas ele se estende também para as outras culturas. Y hago una pregunta que tiene que ver con algo que vos estás trabajando mucho y es interesante, que es la integración de la agricultura con la ganadería y el pastoreo, ¿no? Nosotros acá en la Argentina estamos viviendo un muy buen momento ganadero. Hay muchos productores que están pensando en modelos mixtos, ¿no? En donde la agricultura potencia el valor de la ganadería y viceversa. ¿En qué tipo de tecnologías estás trabajando vos vinculadas a esto? Como no Brasil nós temos um período muito longo sem chuva, é um período de estiagem, né? Na região do Cerrado, ele se estende do mês de abril até o mês de setembro, então é um período longo. É comum nessa época os produtores fazerem o plantio de plantas forrageiras, essas plantas elas são melhoradoras do solo. A raiz penetra no solo, diminui a compactação, favorece a entrada de água e oferece carbono, né, que é depositado no solo, que alimenta micro-organismos. Integrado a
essas pastagens, nós usamos micro-organismos que eles aumentam a população no cultivo da pastagem, e essa população, por consequência, na safra seguinte, quando começam as chuvas, nós fazemos o plantio de soja, de outros cultivos, e eles são beneficiados pela população que multiplicou na pastagem. Então, na integração, hoje se usa muito biológico. Além do que eles também melhoram muito a qualidade do pasto, né, da pastagem para o gado. No Brasil, nós não temos assim raças com excelente maciez e qualidade de carne como se tem na Argentina. Então, é necessário fazer um manejo dos animais de forma mais confinada. Não, os animais não gastam muita energia. Então, para isso, precisamos melhorar a qualidade das nossas pastagens. E os biológicos dão uma grande contribuição, inclusive pela fixação de nitrogênio nos solos, aumentando a qualidade em proteína dessas pastagens. Tengo la última y tiene que ver un poco con Embrapa, que es muy similar al INTA. ¿Cómo interactúa el Embrapa con los productores, con las instituciones de productores, con las asociaciones? ¿Y cómo se financia el Embrapa en Brasil? Então, a Embrapa é uma instituição do governo, uma instituição pública, e depende de recurso do governo para financiar os projetos. Então, a parceria público, Embrapa, universidades e privado com outras empresas, elas têm aumentado muito aqui no Brasil. E nós temos várias empresas que trabalham com biológicos que atuam juntamente com a Embrapa para a seleção de organismos, para a melhoria desses organismos, às vezes geneticamente, com superexpressão de genes de interesse, com seleção de micotoxinas e outras ferramentas que, ao invés de usarmos os micro-organismos, nós podemos fazer a síntese ou a extração dessas toxinas e usá-las diretamente, assim como nós temos em alguns medicamentos humanos. Mas a interação da Embrapa com o produtor, ela é muito grande, porque é de onde nós tiramos as demandas para a agricultura, e também o apoio e o estímulo no uso dos bioinsumos de uma forma geral tem aumentado muito com essa aproximação da Embrapa com o setor público. Imagino que, no caso do INTA, na Argentina, acho que seria uma boa estratégia. Desenvolver pesquisa e estimular uma relação público-privada, se isso for possível, de forma que o valor, o recurso, que é muito difícil para todos nós, seja dividido entre o parceiro público e o parceiro privado. A inteligência, a formação e o conhecimento do público com a eficiência do uso do recurso pelo privado. Essa acho que é uma interação muito boa e que tem dado muito certo aqui no Brasil. Muchísimas gracias, Sergio, por este rato y bueno, y un gusto tenerte acá en la Argentina con nosotros y compartiendo todos tus conocimientos. Muchísimas gracias por esta nota. Eu que agradeço e fico sempre à disposição quando precisar. Um grande abraço. Muchísimas gracias, gracias. Sergio, técnico, investigador de Embrapa, una linda nota y qué bien cuando las empresas, ¿no? Como Copper, dentro de este gran congreso de CASAFE, 2 días a fondo allá en Rosario, invitan técnicos, ¿no? Especialistas en esto, porque nos sirven a nosotros para encontrar nuevas ideas, para ver resultados, o como en esta nota, para comparar cómo están trabajando ellos y qué cosas nosotros también podemos mejorar. Espero que te haya gustado, como decimos siempre, compartila, nos seguimos viendo por Canal Agrosistema.